Simbora, crianças, ligeiro feito coisa de pré-A. Vocês estão vendo não aí? Não excluirá a imputabilidade penal? Destacar o não. Sabe o que é que está escrito aí no caput do artigo 28? Em outras palavras, não isenta a pena. Essa historinha não excluirá a imputabilidade penal pode ser traduzido por vocês de uma forma bem simples e bem rasteira. Não isenta a pena. A paixão e a emoção e a embriaguez. Essa é a regra geral. Ah, Giovanni, quando tu fala que é regra geral, tem exceção. Tem. É isso mesmo, mas eu não vou trabalhar com a exceção nesse momento, crianças. Eu quero trabalhar com a regra geral, beleza? Depois a gente dá uma olhadinha nas exceções. E aí, mais especificamente, eu vou fixar a nossa análise nesse momento no inciso 1. Não isenta a pena, inciso 1, a paixão e a emoção. Quantas e quantas vezes na minha vida profissional eu não já escutei as pessoas alegarem paixão e emoção como se fosse desculpa para a prática de crime? Quantas e quantas vezes eu não já ouvi o pessoal chegar e dizer: ah, fulano só praticou a conduta delituosa porque estava em estado de violenta emoção. Aí eu digo: e? Não, Giovanni, ele não pode ser punido, não. Pai, fulano estava submetido a estado de paixão, por isso que praticou o crime. Aí eu cruzo os braços, faço cara de entediado, faço cara de entojo e digo: e? Não, isso quer dizer que ele é isento de pena. Nananina, não. Quem pratica crime submetido a estado de paixão e emoção é punido. Vou dizer de novo. Professor, está baixo. Aumente seu som. O problema deve ser de seu som. Quem pratica crime submetido a estado de paixão e emoção é punido. Porque o que está no caput do artigo 28 é não excluirá. Não sou eu que estou dizendo, não é a letra da lei, criança. Não excluirá a imputabilidade penal. E o primeiro inciso é paixão e emoção. Meu amigo, deixe de pantim, deixe de gueri-gueri, deixe de ramilá e ramifly. Essa fuleiragem de que não, o cidadão estava sob paixão, estava sob emoção, vai ser isento de pena, isso não existe não, criança. Na sua prova de primeira fase da OAB, respire. Se você teve um susto, respire. A gente faz isso não é por maldade. Uma moça mandou até uma mensagem no gerenciador dizendo que eu gritava por maldade. Não é por maldade. Se você dormiu a noite toda e acordou de 10 horas da manhã, tomou aquele café da manhã legal, sentou para assistir essa aula bem tranquila, você não precisa dos meus gritos. Mas tem muito neguinho aí, Brasil afora, que está fazendo esse curso da OAB porque Deus é pai, não é padrasto. Tem uma galera aí que trabalha manhã e tarde, de noite vai para a faculdade, tem o TCC para fazer, conclusão de curso, e só tem tempo de assistir essa aula de madrugada, domingo de tarde, sábado de noite. Às vezes o caba chega morto do trabalho, quebrado, mais moído do que arroz terceira. Olha para o danado do computador, olha para a cama, parece que a cama diz: venha. Chegue, negócio de estudar, venha dormir. É por isso que eu dou esses gritos de vez em quando, para você acordar. Eu estou preocupado com você, aluno e aluna, minhas crianças que estão aí cansados, assistindo essa aula no esforço, com horas de sono acumulada, que se tu dormir 3 meses é capaz de não matar o sono, preocupado, achando que toda desgraça resolveu se manifestar agora que tu vai fazer o AB. Fica tranquilo, existem 5 características do aluno que com certeza passa na OAB.
E uma delas é achar que todas as dificuldades do mundo resolveram se manifestar agora que tu vai fazer exame de ordem. Pode ficar tranquilo, essa é a primeira característica de quem passa. E quais são as outras 4, professor? Dormir pouco. Aluno que passa na prova da OAB tem um sono eternamente defasado. Aluno que passa em prova da OAB, você olha para ele e já está assim, abrindo a boca. Aluno que passa em prova da OAB parece que tem um colchão amarrado das costas. Ele não pode entrar nas lojas Maia, no Magazine Luiza, na Insinuante, nessa loja que vende colchão não, que é capaz dele se deitar e dormir. É a segunda característica. Terceira característica, aluno que passa em prova da OAB tem certeza que se ele estudar 3 vezes mais do que ele está estudando, não vai dar vencimento em 10% do que é necessário. Isso aí, meu patrão, é característica inerente, parece que está impregnado no DNA de quem passa em prova da OAB. O cara tem certeza que todo mundo estuda mais do que ele. Ele tem certeza que o que ele está estudando não dá vencimento. Quarta característica do aluno que passa na OAB. Ele acha que jogou 5 anos da vida dele fora. Aquele meu irmão, o que foi que eu fiz na graduação? Eu vejo esse homem falando umas coisas aí que eu nunca ouvi na minha vida. Fica tranquilo. Se tu acha que tu não aprendeu nada na graduação, que está tendo que aprender agora para fazer a prova da OAB, é porque você, amigo e amiga, vai passar na prova da ordem. Diga amém, para ficar amarrado. E a quinta característica, alguém resolveu lhe perturbar o juízo, faltando um tempo, 50 dias para a prova da OAB. Esse alguém pode ser sua mãe ou seu pai, que fica 3 vezes mais chato. Seu namorado ou namorada, sua esposa, seu chefe, seu cunhado, sua cunhada, seu vizinho. Às vezes todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes sua família conspira contra você. Mas pode ter certeza que isso é sinal de que você passa. Olha, se você mora com seus pais e seus pais estão um porre, porque o mal de aluno que estuda para a OAB, que mora com os pais, é o seguinte, vou até confessar para vocês. O cidadão, ele não pode fazer nada que o pai joga a danada da prova da OAB na cara dele. Às vezes o cara estuda a semana todinha, faculdade de manhã, assistindo as aulas do complexo aqui de tarde, em cima dos livros de noite. Segunda a sexta, sábado manhã e tarde, sábado 7h30 da noite, o cara para de estudar. Toma um banho e vai sair para dar uma desopilada, quando chega na sala está o pai. Aí o pai disse, vá para farra, por isso que não passa na prova da OAB. E aí o cabo fica com aquele peso de consciência. Ou então a mãe chegar para a filha que está estudando para o exame de ordem e dizer assim para a filha, minha filha, veja, a filha de não sei quem passou da primeira vez. O ódio, o raiva que dá, e tu tem nada a ver com a porra da filha de não sei quem. Ou então sua avó dizer, meu filho, eu estou fazendo a oração de São Bento para abrir os caminhos. Criança, a oração de São Bento é uma das orações mais poderosas que existe. O caba só deve rezar ela uma vez por semana, porque é forte demais, para não abalar demais o santo. E sua avó resolveu escolher a oração de São Bento. Será que ela confia que tu passa? Pois bem, tudo isso é característica de quem passa. E por isso que eu dou uns gritos. Para tu que está querendo dormir, arregalar os olhos feito caboré de ureia. E para você que nunca viu esse não aí escrito no caput do artigo 28, não perder questão por besteira. Sabe por quê? Porque quando você estiver passando na rua, quando você estiver no seu estágio, quando você estiver na sua faculdade e que vê alguém assim falando, o meu cliente é isento de pena, porque ele praticou um crime em estado de paixão. Você olha com aquela cara de entojo e pensa assim, bobinho. É óbvio que não. A paixão e a emoção não excluirão a imputabilidade penal. E vão fazer o quê? Aí, meu amigo, você me botou no canto da parede. Eu lhe considero tanto e você faz isso comigo. Eu não tenho como lhe dar uma regra do que a paixão e a emoção
produz, quais são os efeitos, porque varia, desde uma qualificadora até uma minorante de pena. A depender da circunstância, a paixão e a emoção podem privilegiar, atenuar, agravar ou qualificar o crime. A única coisa que eu posso lhe dar como regra é o que a paixão e a emoção não fazem. Isso eu posso lhe dar como regra. O que é que a paixão e a emoção não produz de efeito? Elas não isentam a pena. Agora, as consequências vai depender de caso a caso. Por exemplo, se eu tenho um crime praticado sob domínio de violenta emoção, um crime de homicídio, para ser mais específico, o artigo 121 do Código Penal, mais especificamente, parágrafo 1º do artigo 121. Se eu tenho um crime de homicídio praticado mediante relevante valor moral, relevante valor social, ou, que é o que me interessa nesse momento, sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pena do homicídio vai ser reduzida. O homicídio vai ser privilegiado. A emoção, nesse caso, está privilegiando o crime. Mas eu posso ter, por exemplo, um crime praticado por um motivo torpe, que é uma forma, uma espécie de manifestação de paixão. E se for um homicídio praticado por motivo torpe, o crime é qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Então perceba que o Instituto da Paixão e da Emoção pode produzir inúmeros efeitos distintos no âmbito penal, a depender da circunstância de manifestação e do delito analisado. Por isso que eu insisto, eu não tenho como lhe dizer o que a paixão e a emoção produz enquanto regra. Eu tenho como lhe dizer o que ela não produz. Quais os efeitos que ele não gera? A isenção de pena. Só que eu vou mais longe. Nesse momento eu gostaria que vocês me permitissem pecar por excesso. Eu acho válido nós fazermos uma diferenciação técnica entre o que seria paixão e o que seria emoção. Crianças, paixão é todo sentimento prévio, e aí é um conceito doutrinário que eu estou passando para vocês. Paixão é todo sentimento prévio que um indivíduo já traz consigo e que tem a força, o condão de induzi-lo, de levar este indivíduo a praticar uma conduta criminosa. Quando você diz que o indivíduo praticou um crime em estado de paixão, você está dizendo que o critério motivacional do delito foi um sentimento que o cara já trazia consigo antes do instante em que ele praticou um crime. Um sentimento que o cara já trazia consigo, que o levou, que o motivou a praticar a conduta delituosa. É isso que você deve arguir como definição de paixão. Já a emoção é o estado de espírito momentâneo. Vou dizer de novo. A emoção é o estado de espírito momentâneo. Alguns doutrinadores, como Hungria, Nelson Hungria, definem emoção como transtorno casuístico. O que é transtorno casuístico? O transtorno do momento, o transtorno daquela hora, a alteração do estado de espírito determinado por uma circunstância. Vamos mais longe? Vamos pegar primeiro aqui a paixão. Eu vou até alertar vocês para um detalhe. Normalmente, quando eu falo no Instituto da Paixão, dentro do direito penal, a tendência natural das pessoas é associar paixão à ideia carnal, à ideia afetiva de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, de um homem por outro homem, de uma mulher por outra mulher. Essa é a ideia que normalmente nós temos. Ah, paixão, o cabo já pensa num cabo louco por uma mulher. Isso, na verdade, é uma espécie de paixão. Em psiquiatria forense, nós aprendemos, psiquiatria forense é um ramo específico da medicina legal, nós aprendemos que existem N modalidades de paixão. Nós temos, por exemplo, a paixão eros, que é essa paixão carnal, que é essa paixão de pele mesmo, o desejo sexual, o afã de uma pessoa pela outra. É um tipo de paixão? É, paixão eros. Mas você tem a paixão, sei lá, thanatos, o ódio,
a inveja, o desejo de vingança, todos os sentimentos ruins, todos os sentimentos nefastos que o indivíduo nutre, entra no conceito de paixão thanatos. Nós temos a paixão ímpios. O que é a paixão ímpios? É aquele amor de uma pessoa por uma causa ambiental, por um clube de futebol, por uma vocação religiosa. É o que motiva uma pessoa a se alistar num exército em época de guerra para defender o seu país. O nacionalismo entra nessa história de paixão ímpios. Nós temos a paixão fratello, que é o que leva muitas vezes uma mãe dar a vida pelo próprio filho, um irmão apanhar para proteger o outro, um pai se jogar na frente de um carro na tentativa de salvar o seu rebento, de salvar a sua criança. Isso é paixão fratello, a paixão dos laços familiares, da afinidade de parentes ou de pessoas que se julgam aparentadas entre si. Então existem N modalidades de paixão dentro da medicina legal, mas todas elas com o mesmo cunho, todas elas com o mesmo fundamento, todas elas com a mesma origem, de serem sentimentos prévios que induziram o indivíduo a praticar uma conduta delituosa. Exemplo, meu diretor Davi me ofende hoje, dá-lhe uma tapa na minha cara. Eu vou para casa e fico remoendo aquilo ali, passo uma semana remoendo aquela tapa. Doido para me vingar, pensando em todas as formas que eu poderia me vingar. Isso é paixão. Paixão, thanatos, desejo de vingança. Até que eu encontro um momento oportuno e meto bala no cara. Isso é crime motivado por paixão. Já a emoção, como eu falei, é o transtorno momentâneo, o transtorno casuístico. Na emoção, você não tem nenhum tipo, eu neguei, não tem, gravaram? Nenhum tipo de sentimento prévio em relação à circunstância ou ao agente. Na emoção, o que acontece é que a casuística, para quem não está acostumado com esse termo, casuística, a circunstância analisada, tá? No Instituto da Emoção, a casuística destempera. A casuística, transtorna o indivíduo. Como assim, professor? É o que acontece no exemplo clássico do acidente de carro. Você sai de sua casa numa boa, sem querer brigar com ninguém, está tranquilo de espírito, tudo como manda o figurino. No meio do deslocamento da sua casa para a faculdade, da sua casa para o trabalho, por onde quer que seja, você acaba se envolvendo num acidente de trânsito. Alguém cortou a faixa, veio e bateu em você. Em vez do cara que produziu o acidente, que provocou o acidente, em vez do cara que está errado, descer, se desculpar, ver se está tudo certo, querer fazer algum tipo de conciliação, ele desce já de braço aberto, de peito estufado, feito pombo. Que foi, meu irmão, não sei o que, tal, te ofendendo. Tu não sabe nem quem é o cara. Tu nunca viu o cidadão. Tu não tem nenhum tipo de sentimento prévio em relação àquele cara. Mas a circunstância, o tom de voz, a forma que o indivíduo está se dirigindo a você, lhe transtorna. Lhe deixa destemperado e tu parte para a briga. Tu sai dando porrada no cara. Isso é emoção. Como dizia Nelson Hungria, é o transtorno casuístico. Logo, nem paixão, nem emoção vão isentar a pena. Isso tu já gravou. Só que dentro do artigo 28, nós temos ainda um outro instituto, que regra geral não isenta a pena, está no inciso 2. É o instituto da embriaguez. E aí eu vou pedir a vocês que tenham todo o cuidado do mundo com a danada da embriaguez. Por que eu vou pedir isso a vocês? Por um motivo muito simples. Quando nós falamos em embriaguez, a primeira ideia, a primeira associação empírica que nós fazemos é com o consumo de bebida alcoólica. Quando eu digo, olha, fulano está embriagado, aí o cara automaticamente pensa, fulano bebeu. Embora essa associação de ideias não esteja errada, embora essa associação de ideias não esteja equivocada, ela é incompleta. Por quê? De novo, nós vamos ter que recorrer à medicina legal. É por isso que eu sempre digo, na graduação de Direito, quem faz medicina legal e paga a matéria direitinho estudando,
tem uma facilidade enorme em certos institutos de direito penal. Beleza. Quando você vai estudar o Instituto da Embriaguez nos livros de medicina legal, a definição, vamos dizer assim, mais simples que você abstrai desses livros é que embriaguez é o estado de transtorno cognitivo, é o estado de alteração na capacidade de perceber o mundo que o indivíduo encontra-se submetido em decorrência da ingestão de substância entorpecente. Está embriagado para fins de direito penal quem se encontra sob efeito de substância entorpecente. Seja esse entorpecente lícito ou ilícito, natural ou sintético, animal, mineral ou vegetal. Não importa, não interessa qual a substância entorpecente. Para fins de caracterização, pelo menos no âmbito do direito penal, do status, da condição de embriaguez, pouco importa a natureza da substância. O que me interessa é que o indivíduo que é dito como embriagado esteja efetivamente sob efeito de substância entorpecente. Esse entorpecente pode ser lícito ou ilícito. Eu posso estar embriagado porque eu consumi cerveja, vinho, álcool, uísque de qualquer natureza, uísque, vodka e por aí vai, que são entorpecentes legais. Se eu tenho 18 anos, eu posso beber. A lei me permite. O cidadão que consumiu uma garrafa de vinho, ele está submetido a estado de embriaguez. Mas o indivíduo que fuma maconha, cheira cocaína, queima uma perronha, uma pedra de crack, o indivíduo que injeta heroína, que bota LSD na língua, que consome um comprimido de êxtase, que toma um Rivotril, um Dormonito, uma Dolatina, um Valium, este indivíduo, ainda que o faça, inclusive, falando de Rivotril, Dormonito e Valium, que são medicamentos, ainda que o faça mediante receituário médico, viu? Esses indivíduos estão embriagados. A embriaguez demanda do fato do cidadão encontrar-se sob efeito de substância entorpecente. Quem bebeu cerveja está embriagado, quem cheirou cocaína está embriagado. Quem fumou maconha está embriagado, quem foi do médico, o médico passou um receituário lá para o cara tomar um Rivotril antes de dormir, está embriagado do mesmo jeito, porque encontra-se sob efeito de substância entorpecente. E a regra geral é: a embriaguez não isenta a pena. Se ligue nisso, criança. A regra geral é: a embriaguez não isenta a pena. Só que é óbvio que dentro dessa regra geral, nós vamos ter que arguir algumas especificações. E, para nós podermos arguir essas especificações, eu vou precisar, antes de mais nada, classificar a embriaguez para vocês, tomando como referência 2 critérios. Nós precisamos classificar a embriaguez quanto à sua intensidade e nós precisamos também classificar a embriaguez quanto à sua origem. Existem outros critérios de classificação do status de embriaguez, professor? Existem, mas nesse momento, pensando na realidade de uma prova de primeira fase, o que me interessa é classificar a embriaguez quanto à intensidade de manifestação e quanto à sua origem. Então, vamos lá. Meu diretor, vou precisar de uma tela, por gentileza, aí, por meninos, por favor. Tá a tela em branco para eles, Davi? Vamos embora. Quanto à sua intensidade, a embriaguez será classificada em completa e incompleta. Eu falei que quanto à sua intensidade, a embriaguez será classificada em embriaguez completa e em embriaguez incompleta. Aqui vai entrar uma questão terminológica. A embriaguez completa também pode ser chamada na sua prova de embriaguez
total ou ainda de embriaguez plena. Trata-se de mera terminologia. O que eu posso fazer é indicar para vocês e pedir a vocês que memorizem. Embriaguez completa, total ou plena são termos sinônimos. A embriaguez incompleta, ela também é chamada de parcial ou ainda de relativa. Decore aí essas expressõezinhas. Embriaguez incompleta ou parcial ou relativa. Já quanto à sua origem, a embriaguez pode ser classificada em 3 modalidades diferentes. Eu falei que, quanto à sua origem, o status, a condição de embriaguez, pode ser classificada ou subdividida em 3 modalidades. Nós temos a chamada embriaguez voluntária ou culposa. São expressões que devem ser entendidas por vocês aqui como sinônimos. Daqui a pouco eu explico por quê. Embriaguez voluntária ou culposa. Nós temos a embriaguez pré-ordenada e nós temos a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Embriaguez voluntária ou culposa, primeira modalidade. Pré-ordenada, segunda modalidade. Embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, seria a terceira classificação. Primeira coisa que você vai fazer é decorar esses nomes. Se eu estou classificando a embriaguez quanto à intensidade, completa e incompleta. Se eu estou classificando a embriaguez quanto à origem, voluntária ou culposa, pré-ordenada e proveniente de caso fortuito ou força maior. Só que além desse decoreba, você tem que entender o significado de cada um desses termos. A começar por esta classificação em embriaguez completa e incompleta. Só que antes de eu fazer essa classificação mais a miúde, me ajude clicando na terceira parte da aula de hoje, por favor.